Marcelo Massarani, eu sou hoje diretor acadêmico da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Vou me apresentar brevemente. Eu sou professor da Escola Politécnica da USP, no Departamento de Engenharia Mecânica, já há, essa conta não é bom de fazer não, viu? 37 anos e lá atuo num grupo especializado em engenharia automotiva. Bom, hoje o assunto aqui é carreira na área automotiva. Eu estou aqui com o André Maranhão, conhecido de longa data, um especialista em eletromobilidade, um profissional do setor automotivo também de larga experiência e um educador em eletromobilidade também bastante conceituado. E, bom, vamos conversar o seguinte, a indústria automotiva, a carreira automotiva sempre foi um destino muito natural para os engenheiros. E eu noto que tem muito engenheiro, muito bem qualificado, que está um pouco perdido, tanto para ingressar nesse setor, como para se manter nele. O que eu notei, queria saber sua opinião a respeito, é que esse setor mudou muito. Ele mudou muito em tecnologias, a gente vê tecnologias entrantes, coisas que não existiam há 10, 15 anos atrás, e estão iniciando, estão sendo incorporados novos veículos, toda uma questão de a própria eletromobilidade que chegou pesada. Agora a gente vê a parte de software muito pesada, usando até IA inclusive. Então parece que existe uma necessidade de novos perfis profissionais no setor. É isso mesmo, André? Qual é a tua opinião a respeito? Exato, professor Massarani. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, né? Obrigado pelo prestígio. E, de fato, né, a indústria automotiva mudou muito nos últimos anos. Né? O mercado, né, que tradicionalmente eram de engenheiros bastante técnicos, onde se focava muito no conhecimento técnico específico, que não se mudou muito ao longo de vários anos, principalmente nos últimos 15 a 20 anos, tem se moldado de forma muito rápida. Né? Algumas tecnologias como a eletrificação da mobilidade, né, o compartilhamento, né, a digitalização, né, os veículos autônomos têm se mostrado fortes tendências nos últimos anos. E com isso, né, a própria formação do engenheiro ela tende a se moldar de acordo com as necessidades do mercado. Por outro lado também, existem alguns engenheiros, né, que focam bastante na parte técnica e tem o interesse de ir para uma carreira mais em Y, né? Buscar uma gerência, uma diretoria, ir para a parte de liderança. E é um dos pontos fundamentais, né, que a gente precisa, o engenheiro precisa entender do ponto de vista de formação. Né? Como é que aí surgem novas perguntas, né? Qual o curso que eu tenho que fazer? Quais os comportamentos e as habilidades que eu tenho que ter, né, para adentrar numa área de administração, de liderança, ou se eu quero ser um especialista técnico, o que é que eu tenho que focar? Né? Então essas indagações são algumas dúvidas que vêm na mente, né, dos engenheiros, dos profissionais da área automotiva e até como você falou, né, de gente que é engenheiro ou qualquer outra área, mas que ele quer adentrar na área automotiva, né, e não sabe qual caminho utilizar para entrar nesse mercado. Entendi, muito interessante. Agora, decisões erradas na carreira podem ter implicações grandes nesse setor? Porque imagina, ele vê uma oportunidade no setor automotivo, tá? Novas tecnologias entrando, e ele quer fazer parte desse novo negócio, né? Quer entrar nessa área. E decisões talvez assim equivocadas, o que seriam decisões equivocadas, por exemplo, para alguém que quer entrar na carreira automotiva? Que pode atrasar, inclusive, a entrada dele no setor automotivo. Bom ponto. Primeiramente, né, a formação. Né? Uma boa formação, ainda assim, é fundamental para você entrar na área automotiva. Né? Você tem que conhecer, né, a área automotiva de maneira mais profunda. Né? Conhecer de maneira também ampla, né, aquele setor. Também eu saí um pouco da questão de formação e também na parte de relacionamento interpessoal e de que se chama de networking também, né, da rede de contatos que as pessoas têm. Então, participar de associações, por exemplo, a AEA,
né? Fazer cursos na EA também, você vai ter não só o conhecimento técnico de alguma tecnologia específica, mas também vai conhecer pessoas do setor. Então você vai se relacionar com pessoas que já atuam na área automotiva. Então seria um mix, eu diria, né, de formação técnica, profissional, mas também de relacionamento e de contato com pessoas do setor, né? Então, assim, participar de associações, de congressos, de cursos, né? Está bem relacionado, isso aí conta bastante para uma pessoa que está fora da área automotiva, mas quer adentrar na área automotiva. Agora, o ponto que você falou em relação a ser tarde, né? Eu tomar uma decisão errada, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Tem gente que tomou uma decisão, eu vou dar um exemplo aí, que vários profissionais do próprio setor automotivo que focaram muito na parte técnica, né? O cara trabalha, por exemplo, na área de homologação, engenharia de homologações de uma determinada montadora, e ele está há 15 anos ali, é um especialista sênior, né, focado em uma determinada tecnologia, e ele está frustrado porque gostaria de ser líder, por exemplo. E ele foca bastante, tradicionalmente, na parte técnica, na parte de projeto técnico, na parte de conhecimento técnico, mas ele esquece de algumas habilidades comportamentais que são fundamentais, né, para que ele saia desse viés técnico e possa virar um supervisor, um gestor de pessoas. Para isso também precisa ter uma moldagem, né, uma mudança de rumo, que nunca é tarde também, mas requer um esforço muito grande do que a pessoa fez durante 15 anos, mas agora precisa mudar com alguns até comportamentos para conseguir atingir aquela meta dele de ser um líder de equipe. Então, o que você está me dizendo aqui, o profissional tem que entender um assunto a fundo, pelo menos eu imagino isso, né? Talvez ele só ter habilidades de relacionamento, isso não deve durar muito, né? A gente tem uma brincadeira do engenheiro PowerPoint, ele faz apresentações maravilhosas, e só isso. Mas, realmente, e falta então, assim, falta não, é muito importante hoje se pensar nos soft skills, exatamente. Talvez nas habilidades de relacionamento, de convivência. Liderança é mais um comportamento também, que talvez os profissionais que querem entrar nessa área desejam investir, né? Na universidade, a gente pensa trabalha em 3 coisas nas disciplinas, né? Comportamentos, habilidades e conhecimentos. Então, os 3 aí juntos dão aí o total, não é só conhecimento. Talvez não é só a parte técnica que importa hoje, na verdade? Exatamente, né? A parte técnica, pessoal, eu diria que é a base, né? É você se mostrar como um bom profissional, né, e executar, né, uma atividade técnica, principalmente no começo da carreira. Então, no começo da carreira é fundamental você conhecer, né, o básico, se você estiver na área de engenharia, o básico da engenharia, e fazer um bom trabalho que você vai ser desenvolvido na própria empresa com as novas tecnologias que estão chegando, né? E também com os cursos complementares, com uma especialização, seja como mestrado, enfim, curso de extensão, qualquer curso técnico que venha ao teu interesse. Chega num momento da carreira que, se você quiser ir para uma liderança, aquilo que eu falei na pergunta anterior, né? A gente precisa mudar os comportamentos, né? O comportamento esse que muitas vezes você é o dono do conhecimento, aquela pessoa que tem um respaldo técnico, né? E esse respaldo técnico, ele vai te fazer cada vez mais importante naquela tua atuação atual. Então, se tiver uma oportunidade para liderar, certamente não vai ser você, porque você vai estar tão especialista naquilo que o próprio gestor, os próprios líderes vão chegar, não, eu não posso tirar o Massarani daquela posição, porque ele é tão importante naquilo ali que pode ter o risco de eu perder um excelente técnico, um excelente engenheiro, que resolve todos os problemas, para virar um líder mediano, medíocre ou até ruim, vamos dizer assim. Interessante isso. Antigamente a gente ouvia, né, que... Isso eu ouvi no tempo que eu estava estudando no milênio passado, né? Eu lembro de um professor que falava que na indústria a pessoa é promovida até o ponto que ela é incompetente. Ela fica no cargo que ela é incompetência, né? Então, o exemplo que dava é alguém altamente competente no seu conhecimento técnico, na sua área técnica, e aí, por conta disso, era colocado numa posição de gestor.
Uhum. E aí ele não tinha essa competência e aí ele virava um gestor incompetente, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, realmente ele teria que desenvolver capacidade para isso. Agora me diga uma coisa, existe de fato, ou você já viu, para mim é que nem cabeça de bacalhau, deve ter em algum lugar. Carreira Y no setor automotivo, é possível o sujeito desenvolver de fato com a remuneração Boa pergunta. uma carreira equivalente, uma carreira Y, quer dizer, ele não virou um gestor ou um líder e tal, não, ele se aperfeiçoou em tecnologia e está ali naquele. É possível isso ou é muito raro? Excelente pergunta, Massarani. Aqui no Brasil, tradicionalmente, né, as montadoras, a tecnologia, né, vamos voltar um pouquinho para o passado, né? A gente tem área de engenharia em algumas montadoras aqui no Brasil. Tá? A área de engenharia é muito importante, principalmente nas mais tradicionais empresas mais antigas, né? A GM, a Volkswagen, a Fiat, eles têm uma área de engenharia. Porém, grande parte das tecnologias, elas são desenvolvidas fora do Brasil. Né? Aí vou voltar agora para o presente. Né? A indústria automotiva, no ponto de vista da eletrificação, a gente não tem desenvolvimento de baterias de alta tensão aqui no Brasil. A gente não tem autodesenvolvimento de controladores aqui no Brasil. Né? A gente não tem vários sistemas que não são desenvolvidos aqui no Brasil. Eles são importados, ou então eles são montados aqui no Brasil. Então você tem uma empresa que vai fazer a montagem daquele sistema que foi desenvolvido fora. Né? Então, o engenheiro desenvolvedor em si no Brasil, ele não está contemplado na indústria automotiva de maneira tradicional. Tá? Então, a carreira Y, tradicionalmente na indústria automotiva, ela não funciona tão bem quanto em outras indústrias. Vou fazer um paralelo, por exemplo, com a Embraer, que ela desenvolve tecnologia aqui no Brasil. Então, uma empresa como a Embraer, por exemplo, é mais fácil você partir para a carreira Y. Tem engenheiros na Embraer que têm altas remunerações e altos cargos de liderança técnica, né, pelo próprio viés da Embraer de ser uma desenvolvedora de tecnologia. Na indústria automotiva tradicional no Brasil, não. Mas algumas empresas já estão começando a perceber a saída dos engenheiros que querem ter uma carreira Y pela falta de atração da indústria automotiva. Então, algumas sim, você consegue atingir um patamar de gerência mediana, né, na carreira Y. Porém, se você quer um desenvolvimento de carreira maior, sem dúvida nenhuma, você tem que partir para a carreira tradicional e de liderança, para a supervisão, a gerência, a diretoria e assim sucessivamente. Mas aí você vai perder um pouco aquele viés técnico do engenheiro tradicional. É uma pena, talvez o pessoal que está escutando aí me frustrou um pouco, mas é a realidade atual. Eu espero que mude, né, nos próximos anos. Isso realmente no setor automotivo específico, isso é mais difícil. Agora, o conhecimento técnico ainda é fundamental, né? E eu fico aqui pensando com essas modificações tanto do mercado como no tipo de profissional que hoje é necessário, dada essas novidades tecnológicas de eletrificação, por exemplo, toda a parte de software, a digitalização dos serviços, você conseguiria identificar, assim, mesmo de uma forma mais rudimentar, qual seria o traço de um perfil de um profissional para o setor automotivo hoje? O perfil, diria assim, não tem um perfil ideal, né? Não tem um perfil exato. Olha, você vai seguir essa trilha e essa trilha que deve ser seguida por todo mundo. Lógico que tem várias opções, cada pessoa tem um perfil, cada tipo de profissional e cada posição numa montadora, num sistemista, requer diferentes perfis. Mas o que eu acho é que o profissional, principalmente no começo de carreira, né, ele deve ter uma formação técnica muito robusta. Isso é fato. Então aquela ideia de fazer qualquer faculdade, na frente meu comportamento vai alinhar, pode até funcionar, mas eu acho que uma base sólida numa boa universidade, né, fazer bons cursos com profissionais de alto gabarito, isso aí fundamenta muito na base técnica do profissional. E com essa base técnica e com esse conhecimento que a pessoa vai adquirir ao longo principalmente no começo da carreira,
vai trazer uma reputação forte para aquele profissional. E com essa reputação forte, aí sim você pode moldar a tua carreira, seja para uma carreira Y, para uma parte técnica, se for do teu interesse, ou seja, para um interesse de liderança convencional. Mas a base sólida, eu acho que ainda continua sendo fundamental para qualquer área, não só para engenharia, né? Para qualquer área do conhecimento. Ainda falando do mercado hoje, mais da indústria automotiva, ela está mudando, a tecnologia está mudando. Quais competências técnicas estão ganhando peso hoje para o profissional? Quer dizer, a gente sempre imaginou a engenharia automotiva como sendo engenharia mecânica. Nunca foi. Tem uma parte mecânica, claro, mas tem a parte química, tem a parte de materiais, tem toda a parte de produção, tem logística envolvida. Você tem todas as engenharias lá, não é? É lógico que alguns são donos da festa por alguns períodos. E, ultimamente, quais são os novos conhecimentos técnicos que estão ganhando importância no setor automotivo? Pergunto isso porque, eventualmente, possa caracterizar a transição de profissionais, né? Profissionais que têm esse conhecimento e estão atuando em outras áreas do mercado ou estão querendo fazer uma mudança de área, podem encontrar, talvez, um lugar interessante no mercado automotivo. Boa pergunta, Massarani. Esse ponto, né, tradicionalmente também, quando a gente via há muito tempo atrás, um engenheiro mecânico tradicional, né, ele não gostava de elétrica. Se fosse falar alguma coisa de elétrica, ele não, isso aqui eu não sou engenheiro elétrico, eu sou engenheiro mecânico. E vice-versa, né? Então tinha essa distinção entre as engenharias, né? De um tempo para cá, isso acabou. Né? Então, se a pessoa for engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro eletricista, né? Modalidade eletrônica, eletrotécnica, enfim, telecomunicações, independe da engenharia que a pessoa vai atuar, ou até um próprio administrador de empresas, por exemplo, né? Que está interessado, né, em fazer um curso técnico, que pode acontecer eventualmente. Hoje, o técnico, né, o profissional, ele tem que ter um conhecimento mais holístico. Né? Então, o engenheiro mecânico que não tem um conhecimento, pelo menos intermediário, de elétrica, ele não vai ser um bom engenheiro na área automotiva. Por quê? Porque os carros têm cada vez mais eletrônica. Né? Um profissional que não tem pelo menos o básico de conhecimento de inteligência artificial, por exemplo, não precisa ser um programador de inteligência artificial, mas não tem uma noção de inteligência artificial, ele já está defasado em relação à média do mercado. Então, o engenheiro químico que só conhece de química de bateria, mas não sabe o funcionamento, por exemplo, do motor elétrico, né? Também ele vai ter um conhecimento intermediário até não completo do carro. Né? Então, um engenheiro, se você for pensar do ponto de vista automotivo, né, ele tem que conhecer de engenharia química, porque tem a química da bateria, ele precisa conhecer de engenharia elétrica, porque tem o eletromagnetismo do motor e o próprio funcionamento de alta tensão do powertrain dos veículos atuais, e também de baixa tensão. Né? Tem inteligência artificial, se você for considerar a questão de veículos autônomos, né? Uma câmera, né, que fica lá no para-brisa, e ele vai fazer a leitura, ele vai tirar uma foto, vai pegar aquele frame da pista e vai detectar se tem um obstáculo ali na frente. Então ele vai ter que transformar aquela imagem, por exemplo, em black and white para determinar onde é que vai ter, né, e vai classificar aquela imagem para saber onde é que está o ponto que ele vai ter que fazer a intervenção. Então, observe que tudo isso aí, num carro, são conhecimentos muito abrangentes. Então, um engenheiro mecânico puro, ele não, que só com conhecimento mecânico, ele não está preparado, né, para atuar, né, na área automotiva de maneira plena. Né? Então, ele precisa ter um conhecimento completo. E aí eu vou até puxar uma palhinha aí para os cursos da AEA. Né? Na AEA tem uma grade de cursos, né, que um engenheiro mecânico, por exemplo, pode fazer com o professor Max Mauro, né, algum curso de mobilidade autônoma, por exemplo. Não necessariamente precisa ser uma pessoa de computação, mas a pessoa pode fazer um curso para ter um conhecimento básico daquela tecnologia. Então, resumindo, né, o engenheiro atual, moderno, ele tem um conhecimento muito mais amplo do que se requeria há 20, 30 anos atrás. Entendo. Até eu estou lembrando da sua formação, que eu acompanhei um trecho dela, né? Você é engenheiro mecânico de formação,
Aí você fez o curso de especialização em engenharia automotiva na Escola Politécnica, tá? E depois você fez mestrado em engenharia elétrica. Exatamente. E a sua formação original é engenharia automotiva. Então isso sinaliza aí uma expansão da área de conhecimento absolutamente necessária no mercado. Exato. Então me parece hoje que é mais importante o conhecimento do ecossistema da indústria que propriamente, do que somente o conhecimento técnico, que tem que se entender como é que isso está crescendo, para onde vai. Exato. Se você parar para pensar, você falou, André, você tem uma experiência forte aí na eletromobilidade. De fato, de maneira geral do ecossistema, sim. Mas tem gente que é especialista, por exemplo, em bateria de alta tensão. Então, essa pessoa que é especialista em bateria de alta tensão, ele tem um conhecimento aprofundado naquela tecnologia. Né? E na indústria automotiva hoje, de maneira geral, o que se busca são os generalistas que conhecem do ecossistema como um todo. E eu diria não só do carro em si, mas também do próprio mercado automotivo. Né? Como é que funciona a área comercial, como é que funciona um pós-vendas, né? Como é que funciona a área de finanças, né? Conhecimentos de orçamento, né? Controle de custos. Então, o engenheiro ele passa a ser um conhecedor de maneira geral muito mais global do que um especialista em um determinado sistema automotivo. Isso é evidente, né? Parece que, não é muita novidade. Se alguém trabalha com um produto, acho que foi-se o tempo do sujeito que é especializar no farol esquerdo, ele tinha outro farol direito, não dá. Ele tem que entender do ciclo de vida do produto inteiro, desde a sua concepção, o uso até o descarte. Tem que entender tudo isso, né? E todo mundo que está envolvido. Então, acho que tem oportunidade para todos. Agora, o André está aqui, na verdade, porque eu sou diretor acadêmico da EA e nós estamos propondo um novo curso lá na EA. Aqui o nome é Carreira na Área Automotiva. E toda essa conversa foi uma contextualização para ter uma ideia do mercado, do que se exige hoje como profissional. Então, André, o que motivou o lançamento desse curso dentro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva? Bom, professor Massarani, tiveram duas motivações específicas. Né? Primeiramente, a da própria necessidade no mercado. Né? Na minha atuação, ao longo desses últimos 20 anos na área automotiva, e especialmente nos últimos anos, eu tenho percebido a necessidade de alguns profissionais de entender como se desenvolver na área, né? Seja do ponto de vista de conhecimento técnico, tradicional, seja do ponto de vista de carreira, para adentrar numa liderança, numa gerência, numa direção no médio e longo prazo. Esse foi o principal ponto. Então, foi uma necessidade que eu observei nos últimos tempos, principalmente no LinkedIn, que eu tenho uma atuação, especialmente nos últimos 5 anos, forte. Né? Várias pessoas entraram em contato solicitando mentoria, solicitando recomendações de cursos, o que fazer para melhorar e desenvolver a carreira. Né? Então, eu fiz algumas lives e teve muita aceitação e muito interesse, e choveu de perguntas, questionamentos e pessoas querendo saber mais sobre isso. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é que é uma questão mais pessoal, por eu focar muito na parte técnica nos últimos anos, na minha carreira como um todo, mas especialmente nos últimos 12 anos eu entrei na liderança de montadoras, né? Como supervisor, como gerente, como head de área nos últimos anos. Isso aí fez com que a minha experiência fizesse com que a minha atuação e experiência fizesse com que eu mudasse um pouco até o meu interesse de abordagem. Né? Não que eu não goste da parte técnica, eu quero abordar a parte técnica, ao contrário. Isso aí é uma paixão que eu tenho, né? Eu gosto bastante, tenho experiência, eu não vou sair da parte técnica, é uma coisa que pro resto da vida certamente eu vou atuar. Mas ao mesmo tempo surgiu esse novo viés
de ajudar pessoas, né, que querem fazer uma carreira mais vertical, né, e com essa experiência que eu tenho, eu somei tudo, né, e eu acho que agora certamente vai ser um sucesso, eu tenho certeza, e vai ajudar bastante gente, você que quer participar e que se sente estagnado na tua carreira, ou que está numa outra área, né, que não era na área automotiva, mas quer adentrar na carreira automotiva. A gente vai ter abordagem, como fazer esse chaveamento, essa mudança para a área automotiva e, consequentemente, vai ajudar todo mundo, né? Vai ser uma satisfação pessoal minha de poder ajudar as pessoas, mas também para as pessoas que estão participando, fundamental. Ótimo. Então, eu vejo que o momento do mercado é interessante, que eu não me lembro de ter visto uma expansão de assuntos tão rápida no setor automotivo, desde que eu tenho acompanhado mais de perto, digamos assim. Então, certamente existe a necessidade no setor automotivo de novos conhecimentos. E eu imagino que esse curso pode dar um caminho para essas pessoas que estão interessadas a isso. E mesmo aqueles que já estão dentro do setor automotivo, talvez possam ter o reconhecimento aí próprio que precisa evoluir em outras áreas para complementar a carreira, para executar a sua carreira de maneira plena. Eu acho que isso é muito interessante. Agora, fale um pouco mais desse curso, qual é o formato, a duração e principalmente o que diferencia isso do curso técnico. O curso técnico tradicional, né, a gente foca bastante, né, no próprio conhecimento sistêmico do veículo, né, do ponto de vista de engenharia, né, a gente foca bastante na parte técnica, como o próprio curso ele tem, né, seu conteúdo. Nesse curso, ele vai ser um curso mais focado na parte de comportamentos, né? Inicialmente, a gente vai ter uma introdução à área automotiva, né? Especialmente para aquelas pessoas que não são da área automotiva, né? E na sequência, eu vou falar de mercado, de oportunidades e as próprias limitações que a área automotiva propõe aqui no Brasil, mas também as oportunidades também de ter uma carreira internacional, né? E oportunidades essas, especialmente nos últimos 3 a 4 anos, com a expansão das chinesas e da eletromobilidade aqui no Brasil, ampliou uma gama de vagas e de oportunidades diferentes, né, das tradicionais de 15, 20 anos atrás. Então, aquele profissional já com muita experiência, 10, 15 anos de experiência, pode sentir uma certa dificuldade para fazer uma movimentação para a indústria chinesa, por exemplo, né, que está crescendo bastante, né? Já chegamos em 10% de market share em pouco tempo, né, das várias marcas chinesas que entraram no Brasil. A gente vai falar também sobre capacitação, né, os tipos de capacitação, que você é mestre, não só mestre, doutor, expert, né, nessa área, né, que tem os cursos de aperfeiçoamento, os cursos técnicos disponíveis e as recomendações para o tipo de profissional e qual deles é sugerido focar, né, cursos tecnológicos, graduação, pós-graduações de maneira geral, seja lato sensu, seja estrito sensu, com mestrado e doutorado, né, participação de congressos, feiras, sugestões também de acordo com a necessidade e com o interesse, né, do perfil daquele profissional. E vamos abordar também as novas tendências da área automotiva, né, principalmente dos últimos 10, 15 anos, que são a eletrificação, a digitalização, a conectividade e a automação da mobilidade, né, o carro autônomo, e também a tendência de compartilhamento, né, que hoje seja o Airbnb, né, ou seja um Uber. Então vamos abordar isso aí também, que influencia a área automotiva fortemente, né? E aí vamos também focar bastante nas carreiras X e Y, que a gente conversou já no começo do nosso podcast, né? Então vamos ter dinâmicas, não vai ser um curso com conversa, descontraído, né, mas também com dinâmicas para as pessoas entenderem de fato onde estão e terem um autoconhecimento também de saber, eu tenho um perfil para
para ser líder, ou será que eu foco mesmo na parte técnica? Isso vai ser uma auto-reflexão, né, que a gente vai provocar durante o curso. Né? Vamos falar também de comportamentos esperados, né? Fazer um brainstorming em grupos para saber quais os comportamentos que eu espero de um líder, por exemplo. Eu sou muito técnico, mas será que eu tenho vocação para liderança? Então isso aí vai ser uma provocação que a gente vai fazer durante o curso para a pessoa ter um auto-questionamento e saber, não, eu tenho até esse perfil, ou então não tenho esse perfil. Ou então eu quero mudar para esse perfil. Então uma pessoa pode, né, o participante pode se indagar em relação a isso e abrir novos horizontes. Né? Vamos falar também sobre migração de carreira. Né? O que fazer para migrar de área e alguns exemplos que eu tenho no mercado, né, de alguns profissionais que fizeram isso para inspirar alguns participantes. E por último, a gente vai ter uma atividade final que é de planejamento e criação do roadmap, né, com plano de carreira e apresentação. Então você vai sair do curso, né, você que está participando, com um planejamento pessoal seu, né, que você desenvolveu ao longo do nosso curso, para trilhar uma carreira e você ter um plano de ação em relação àquilo que você deseja. Então, um curso bem completo e diferente dos tradicionais cursos que a gente tem na EA, que são cursos mais técnicos, fundamentais, importantíssimos, mas esse curso vai mudar um pouquinho, né, a forma de abordagem dos cursos da associação. Acho muito interessante e dá para pensar aqui que carreira exige método. Você tem que ter um método para lidar com a sua carreira. Esse é muito interessante. Então, não deixe de ser um curso técnico. Exatamente. Ele ensina um método de como você lidar com a sua carreira. É muito interessante esse tipo de abordagem. Eu estou muito entusiasmado com essa proposta, porque é uma coisa que eu realmente acredito. Eu acho que para o engenheiro, muitas vezes, só falta desenvolvimento de uma habilidade, talvez uma conscientização de um determinado comportamento que ele deve acrescentar, e aí a carreira pode deslanchar. É muito interessante. E eu lembro de alunos assim que, um especificamente, não resisto, tenho que contar dele. O menino era assim fantástico, ele trabalhou num projeto, 4º ano, 5º ano, os melhores da turma, se pedia para fazer um monte de coisa, ele fazia tudo, inteligentíssimo. Ele não passou em nenhuma dinâmica de grupo para emprego. Fica comigo, eu contratei ele num projeto como engenheiro. E com o tempo, isso foi deliberado. Nós estamos forçando algumas coisas de relacionamento. Era uma pessoa um pouco mais tímida, então colocávamos para ele apresentar projetos, falar em público e tudo mais, entrar, fazer mais coisas, participar de reuniões de uma forma mais ativa. Depois de um período ele conseguiu uma posição, se desenvolveu, conseguiu uma posição muito interessante e deslanchou. Então era ainda muito no início da carreira, né? Ele tinha um conhecimento técnico muito bom, realmente foi um aluno diferenciado, dos melhores da turma. Faltava uma coisinha. Acontece muito, né? Já fiz, na minha equipe, né? Hoje eu atuo na Omori Dieco, né? Como head de pós-vendas. E nossa equipe lá, hoje estamos com 10 pessoas. Temos o diretor executivo, eu como head de pós-vendas e temos 10 pessoas na nossa equipe. Né? Na hora a nossa equipe é considerada uma equipe de alto desempenho na empresa. De fato, isso é unanimidade. E na hora da contratação, um dos perfis, a gente pegou, claro, pessoas consolidadas no mercado, que a gente já tinha conhecimento, né, pelo networking que a gente tinha, mas também tinham profissionais bastante técnicos. E muitas vezes os profissionais bastante técnicos, eles têm um certo preconceito na hora da contratação. Mas aí é uma importância da liderança. É você fazer esse tipo de trabalho que você fez com esse teu ex-aluno, que tinha uma capacidade, um potencial gigante, e fazer com que ele se desenvolva. Então, uma das importâncias da liderança é fazer o desenvolvimento daquele profissional que tem uma base sólida técnica muito boa. Então, isso é fundamental. Eu imagino que esses cuidados estão presentes no curso, pelo menos essas reflexões, né?
durante a disciplina. Qual é a carga horária dela? Acho que nós não comentamos aqui. Não comentamos. É 16 horas, né? São 2 dias, como tradicionalmente a maioria dos cursos da associação. E vai ser uma modalidade presencial ou à distância? A gente tem a possibilidade de fazer presencial e também à distância. Claro que quando é presencial, principalmente para as dinâmicas, fica muito mais fácil, né? Na modalidade online, a gente consegue fazer as atividades, mas não de maneira tão adequada, e principalmente um ponto que eu falei, né? Existe o networking. Então, quando você está fazendo aquela atividade, você conhece aquela pessoa pessoalmente, mas também tem o coffee break e tem o almoço. Né? Isso. Então, isso é muito importante. Muda muito. Isso é fundamental, essa convivência. A gente ficou... eu brinco que a pandemia aumentou nossa mobilidade. Exato. É uma coisa contraditória, porque você não podia sair, mas ao mesmo tempo você estava em todos os lugares. Exato. Eu estava na reunião, eu estava na universidade, depois eu estava fazendo consulta, sentado na mesa do escritório. Só que a gente perdeu um pouco esse traquejo de relacionamento. Sabe, eu notei isso na volta dos alunos para as aulas. Presenciais. Foi uma coisa assustadora. Tinha aluno que estava no segundo ano, ou terceiro ano, eu nunca tinha ido na sala de aula. Era uma coisa esquisita, eles não conversavam, imagina, jovens de 19, 20 anos, silêncio absoluto na sala. Aconteceu isso comigo também no mestrado, né? Na Poli, lá na engenharia elétrica, eu comecei na pandemia, né? Então eu fiz as primeiras matérias todas online. E a última, que foi a de motores, eu fiz presencial. Até achei estranho sentar na carteira de estudante, foi bem engraçado. Então, e depois as pessoas vão se enturmando ali, e isso é fundamental. Eu não sei se você faz isso, mas hoje eu faço questão, mesmo dando mais trabalho, claro, você tem deslocamento, de participar presencialmente em eventos e, na medida do possível, em reuniões. Minha experiência mostra que isso faz muita diferença. E muitas decisões são tomadas, eu não sei se... As coisas são decididas fora das salas de reuniões, muitas vezes. No café, por exemplo. No café, naquela conversa, aquele momento que você... Sei lá, tem que ter a convivência, tem que experimentar, isso faz parte. É muito interessante esse aspecto específico. É lógico que tem outras coisas. Agora eu vou te provocar uma coisa. Quem não deve te procurar para fazer esse curso lá na IADA? Boa pergunta. Não me procure. O curso, né, ele é bem abrangente, né? É um curso que vai focar em carreira, né? Mas especialmente pelo próprio tema do curso, é um curso de carreira na área automotiva, né? Então, ele é voltado para você que já atua na área automotiva, em qualquer área, né? De uma montadora, seja um sistemista, seja de uma universidade, focando na área automotiva, né? Uma escola técnica automotiva, mas também para aquele profissional que atua num outro segmento, mas deseja adentrar na área automotiva, tá? Ele não é voltado, então, obviamente, para os profissionais que não querem atuar na área automotiva. Então, a gente vai focar bastante na área automotiva, que é a área que eu tenho experiência e que a gente vai focar durante o curso. Sai pela tangente de uma forma elegante. Não consegui te colocar numa situação de aperto aí. Tá, vamos lá. Agora, vamos falar um pouco, uma coisa que eu estou curioso. De certa forma, um resultado que o profissional que fizer esse curso, ele sai com um pré-planejamento de carreira, alguma coisa desse tipo, desse formato, pelo que eu entendi. Você tem algum processo, algum método para fazer isso? Vai ter um método no final, né? Isso aí vai ser na tarde do segundo dia de curso, né? A gente vai ter uma metodologia que nós vamos abordar, né? E eles mesmos vão preencher, né? esse plano de ação. Então a gente tem uma metodologia para fazer, que vai ser desenvolvida durante o curso, mas cada um vai fazer a sua trilha, tá? Então cada um é responsável pelo seu autodesenvolvimento, seu plano de ação, seu plano de carreira, tá? Futuramente, né, eu estarei à disposição para ajudá-los, né, se necessário, de maneira individual ou particular, né, para seguir um processo de acompanhamento daquele plano de ação, se assim for necessário e se eles quiserem. Então, no curso, a gente vai fazer o planejamento. E, obviamente, como todo plano de ação, né, a gente faz o plano de ação e acontecem
né, desvios, acontecem algumas mudanças ao longo daquele plano, que o plano tem que fazer, fazer uma mudança ao longo daquela trilha, né? Então ele pode fazer de maneira individual e também pode contar comigo se for necessário. Ótimo. Plano de carreira não é autoajuda não, hein? A coisa tem que funcionar direitinho. Completamente diferente. E dentro, estou lembrando aqui, alguma coisa que de fato dá importância ao plano de carreira. Bom tempo atrás a gente tinha muito contato, ainda temos lá na Poli, com universidades lá dos países nórdicos. Eles estão muito bem em educação, né? Tanto é que eles estão puxando freio de mão em alguns assuntos, os alunos estão voltando a escrever, não usando recursos digitais mais, descobriram que isso piora em vez de ganhar. E na época, eles são países pequenos, conseguem fazer experimentos muito interessantes, não está ligado a plano de carreira. Então eles conseguiram mapear egressos de universidades, de várias áreas. Eles chegaram à conclusão do seguinte: todos que fizeram um plano de carreira, todos os alunos que eram convidados a fazer isso, todos os alunos que fizeram um plano de carreira conseguiram alcançar os resultados, 100%. Não sei se é a realidade diferente daqui ou não. E coisa de 80% conseguiu atingir os objetivos antes do planejado. Então, é uma coisa pena que a gente veio sem manual de instrução, né? Exato. Então, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, exatamente o que você quer, parece que o pessoal brinca, o universo conspira. Não, aquilo lá entra no seu radar. Com coisa simples, olha, eu quero fazer uma viagem de férias lá para, sei lá, para Montevidéu. Tá, vou. Aí, de repente, quando eu vou, de repente surge uma informação, alguém que já foi, vê uma dica, uma oportunidade. Não é o acaso, é você funcionando. Então, se não tem um plano de carreira, você está sendo levado. Outras pessoas vão decidir por você. Você não é dono da tua carreira mais. Exato. Você vai acompanhar a maré, as correntes e vai ser levado. Eu tenho dois exemplos rápidos aqui. Um é o que você falou antes da gente entrar aqui no podcast. Estava conversando que você em 2005 teve uma mudança na tua carreira para questão de consultoria e tudo mais, e foi um plano que você tomou e deu certo, né? O meu caso também, eu tomei um plano, né? Eu fiz um plano, até um dos inspiradores foi você naquela época, né? na especialização de engenharia automotiva em 2011, né? que foi seguir não só a área corporativa, ser um executivo, mas também adentrar como um professor universitário, né? Então eu fiz um plano para acontecer aquilo. E esse plano, obviamente, teve mudanças ao longo do tempo. Um mestrado, por exemplo, que eu gostaria de fazer em 2014, que inclusive eu comecei a fazer um mestrado lá na área de administração, mas não segui adiante, eu tive que fazer uma mudança de rota. Então acontece nosso plano, quebras, né, da nossa trilha, e você tem que seguir outros caminhos, mas na frente você vai e reencontra aquele caminho, que foi o que eu fiz com o mestrado da engenharia elétrica, por exemplo. Tardou, mas não falhou. Então acontecem algumas mudanças de plano, mas sem dúvida nenhuma, o plano faz com que você tenha um norte, tenha um objetivo, e quando você tem aquela visão lá na frente, todos os seus esforços vão ser focando naquilo ali, né? E aquilo ali dá resultado, tá? Então esse plano do nosso curso aqui de carreira automotiva, sem dúvida nenhuma, é a cereja do bolo. Se a gente não fizer esse plano, o curso vai ser um curso vazio, talvez, com várias informações, conhecimentos, mas sem uma trilha para traçar, que é o que a gente quer, que as pessoas atinjam seus objetivos, né, de acordo com o seu plano de carreira. Uma dúvida que eu ainda tenho, você considera assim, o momento ideal da carreira para um profissional procurar esse curso ou não? Boa pergunta, Massarani. Não tem nenhum momento. Você pode ser um graduando, né, em alguma formação qualquer, como pode ser um egresso, né, de algum curso que não entrou ainda na área automotiva, por exemplo, ou como pode ser também profissionais da área automotiva com bastante experiência que queiram fazer um desenvolvimento diferente, voltando para a liderança, voltando para a parte técnica, ou até mesmo, né, aquele profissional com experiência, mas que não está na área automotiva,
né? Está trabalhando, atuando num outro segmento, seja no segmento de aviação, seja no segmento de alimentício, por exemplo, e que quer, de alguma forma, entender como fazer para adentrar na área automotiva. Então, a gente vai dar alguns recursos e algumas sugestões de caminhos que essa pessoa vai traçar, né, no plano individual, para que ele consiga atingir aquilo ali, seja no curto, no médio e no longo prazo. Entendo. Muito bom. Bom, eu como diretor acadêmico da IA, eu sei que a IA entende que formar profissionais não é só ensinar tecnologia, mas também ajudá-los a tomar boas decisões e também atrair bons profissionais para o setor automotivo, que é isso que o setor hoje está demandando. E eu entendo que este curso atende justamente este papel da IA. André, muito obrigado. Quer acrescentar alguma coisa sobre o curso? Eu só queria aproveitar aqui para convidar, né, você que participou do nosso podcast, né, se inscreva na primeira turma, que em breve vai estar no site da AEA para inscrição, né, e utilize desse conhecimento e desse plano de carreira para que você tenha um bom desenvolvimento, você tenha uma plenitude no teu desenvolvimento profissional, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem participar. Obrigado, eu estou muito entusiasmado com esse novo curso da IA e vamos ver como é que vai acontecer. Muito obrigado pelo convite, Massarani, é um prazer estar contigo aqui. Eu sou teu fã, né? Você é um espelho para mim há mais de 15 anos. Obrigado. E espero que a gente continue nessa jornada juntos por muito tempo. E precisamos agradecer nosso anfitrião aqui. Exatamente, agradecer ao Caporal, né, por ceder esse estúdio maravilhoso aqui da Autoavaliar. Estou devendo para o Caporal, né? Estou devendo muita coisa, porque ele é um cara impressionante, um profissional, um executivo, um empreendedor, né, inovador, um dos maiores empreendedores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Tá ótimo, André, muito obrigado. Vamos adiante com você. Valeu, Marcelo, obrigado.